Vamos continuar a leitura do livro Sim. Sri Chaitanya Bhagavatam. Yes. Estamos no capítulo 3. O capítulo 3, se não me engano, é o mapa astrológico, a carta astrológica de Srimad Mahaprabhu, que o avô paterno dele era um astrólogo e ele fez, logo no nascimento dele, a carta astral de Srimad Mahaprabhu. Yes. Jaya Sri Chaitanya Bhagavata Shila Vyasavatar Shila Vrindavan Das Thakur Ki Jaya. No capítulo 3, Shri Gaura Chandrasya Koshti Ganana, o mapa astrológico do Senhor Chaitanya. Então, Shila Vrindavan Das Thakur começa, né? Abre aspas. Vejam, lá está o mercado do Senhor Chaitanya, onde ele vende a joia de Prema Bhakti. Fecha aspas. Então, abre aspas. Desde o princípio de seu nascimento neste mundo, o Senhor pregou o movimento de Hari Sankirtana. Fecha aspas. Abre aspas. Vendo que um eclipse obscurecera todas as 4 direções, as pessoas correndo para o Ganges cantavam Hari, Hari. Fecha aspas. Esses 3 versos são de uma obra ou de uma canção chamada Ekapati. Então, verso 4. Rios de pessoas que jamais haviam pronunciado os nomes do Sr. Hari em suas vidas, agora cantavam enquanto desaguavam no rio Ganges. Com as 10 direções tomadas pelo som dos nomes do Sr. Hari, ele, que é o Senhor dos Brahmanas, sorriu e desceu este mundo. Sri Jagannath Mishra e Sati Devi provavam indescritível prazer ao contemplarem a bela face de seu bebê. Quais rituais devemos executar? As mulheres olhavam para a criança e não sabiam o que fazer. Tudo o que faziam era andar de um lado para o outro, clamando em regozijo, Jaya, Jaya. Parentes e amigos se apressaram em ver o bebê recém-nascido. A casa de Jagannath Mishra era a morada do júbilo. O pai de Satidevi, o grande Brahmana Nilambara Chakravarti, encontrou sinais maravilhosos em todas as casas do mapa astrológico da criança. Enquanto contemplava maravilhado o rosto do infante, Nilambara Chakravarti disse: esta criança tem todos os sinais de um grande rei. Uma profecia muito aceita na Bengala era que, algum dia, um Brahmana seria o rei da Bengala Ocidental. Sri Chakravarti disse que o tempo iria revelar se cabia àquela criança tal posição de rei da Bengala Ocidental. Na presença de todos, Sri Nilambala Chakravarti, Brahmana e astrólogo perito, explicou os diferentes sinais astrológicos do mapa do Senhor. Quanto mais ele examinava o exaltado mapa astrológico da criança, mais dificuldade ele encontrava em descrever suas glórias. Abre aspas. Esta criança será erudita o suficiente para derrotar Brihaspati. Ele será o repositório natural de todas as qualidades divinas. Fecha aspas. Também havia naquela assembleia um grande Brahmana que, em seguida de Nilambara Chakravarti, teceu predições acerca dos futuros feitos do Senhor. O Brahmana disse, abre aspas, esta criança é o próprio Senhor Narayana. Ele estabelecerá a essência de toda a religião. Ele iniciará um extraordinário movimento de pregação e assim libertará o mundo inteiro da ignorância. Ele dará gratuitamente a todos aquele tesouro desejado mesmo por Brahma, Shiva e Shukadeva. Simplesmente por vê-lo, as pessoas de todo o mundo se tornarão venturosas, renunciadas e imensamente compassivas. Mesmo os ateístas grosseiros que odeiam assumidamente o Sr. Vishnu irão adorar os pés de lótus desse menino. Suas glórias serão cantadas em inumeráveis universos e pessoas de todas as ordens de vida virão se curvar diante dele. Ele é a personificação do Bhagavad Dharma, a religião eterna, o bem-querente dos brahmanas, das vacas e dos devotos, e se mostrará muito afetuoso para com seus pais. Esta criança nasceu para realizar grandes feitos. Ele ensinará os princípios da religião eterna, assim como faz o onipotente Sr. Vishnu. Quem seria capaz de explicar todos os sinais auspiciosos presentes no horóscopo deste bebê?
Como você é afortunado por ter tal bebê como filho. Ofereço minhas reverências a você, Sri Jagannath Mishra, a quem esta personalidade escolheu como pai. Também me sinto imensamente afortunado por ter sido agraciado com a leitura de seu mapa astrológico. De acordo com este, seu nome será Vishvambara. As pessoas conhecerão este garoto como Navadvip Chandra, a lua de Navadvip. Ele é a personificação da bem-aventurança espiritual. Fecha aspas. O Brahmana não falou sobre o posterior passatempo do Senhor de aceitar sannyas, uma vez que isso poderia perturbar o sentimento de seus pais. Ouvindo essas descrições acerca da personalidade e das atividades de seu filho, Jagannath Mishra foi dominado por profundo êxtase espiritual. Ele então desejou presentear o Brahmana com algo. Jagannath Mishra, sendo muito pobre e não tendo nada para com que presentear o Brahmana, caiu a seus pés e derramou sobre eles lágrimas de felicidade. O Brahmana derramou lágrimas e também tocou os pés de Jagannath Mishra, enquanto todos exclamavam Hari, Hari. Todos os parentes e bem-querentes da família estavam muito jubilosos pela audição das premonições transcendentais referentes àquela criança. Os músicos então começaram a tocar mirdangas, flautas e chenais, difundindo a agradabilíssima música pelos seus arredores. Sem serem distinguidas, moças dos planetas celestiais se misturaram em meio às donzelas terrestres naquela reunião maravilhosa. A mãe dos semideuses, Aditi, sorriu e colocou sua mão direita, que carregava a auspiciosa grama durva, sobre a cabeça da criança e a abençoou, dizendo: vida longa. Quando ela sorriu e disse vida longa, tais palavras se explicavam. Abre aspas, que você permaneça neste mundo com seus passatempos associados por longo tempo. Fecha aspas. Satidevi e outros notaram a extraordinária beleza daquelas moças, mas hesitaram em inquirir acerca de suas identidades. As semideusas respeitosamente tocaram a poeira dos pés de Satidevi. Estando tomada de felicidade, não conseguiu dizer Mãe Sati sequer uma palavra naquela ocasião. Nem os Vedas personificados e nem mesmo o Sr. Ananta poderiam descrever o enlevo que se instalou na casa de Jagannath Mishra. Ninguém poderia descrever a bem-aventurança provada pelo povo de Nadia, na casa de Satidevi. Quer estivessem em suas casas, na beira do Ganges ou pelas ruas, todos cantavam bem alto o nome do Sr. Hari. Todos estaticamente celebraram o nascimento do Senhor, pensando que a festividade tinha o eclipse lunar como por homenageado. O Sr. Chaitanya apareceu na noite de lua cheia do mês de Falgun. O Sr. Brahma e outras grandes personalidades têm esse dia como o mais adorável de todos. Certamente este dia do aparecimento do Senhor é o mais sagrado dos dias sagrados, sendo a própria devoção personificada. O Sr. Chaitanya apareceu na noite de lua cheia do mês de Falgun e o Sr. Nityananda na 13ª noite da lua crescente do mês de Magha. Esses 2 dias são os mais auspiciosos e gloriosos de todos os dias sagrados. Uma pessoa que observa esses 2 dias sagrados desata o nó cego da ilusão material e obtém Krishna Bhakti, serviço devocional imaculado a Krishna. Também tenha por certo que o dia do aparecimento de um devoto puro do Senhor é tão purificante quanto o aniversário do próprio Senhor. Quem quer que alguma vez ouça a narração do nascimento do Sr. Chaitanya, jamais voltará a sofrer. Tanto nesta vida quanto na próxima, ele é livre de todas as misérias. Todo aquele que ouve os passatempos do Sr. Chaitanya, imediatamente obtém amor por Deus e se torna seu servo eterno. Tal ouvinte acompanha o Sr. Chaitanya sempre que ele advém a este mundo material. O Adikanda, por conter a descrição do aparecimento do Senhor neste mundo, é muito belo de se ouvir. Embora apareçam e desapareçam repetidamente neste mundo, a literatura védica explica que os passatempos do Senhor Supremo são eternos. Não vejo começo ou fim para os passatempos do Sr. Chaitanya. Escreverei neste livro o que, por sua misericórdia, fui capaz de entender. Ofereço minhas humildes reverências aos pés do Sr. Chaitanya e aos pés dos devotos do Sr. Chaitanya. Oro para que minhas ofensas sejam perdoadas.
Os senhores Chaitanya e Nityananda são minha vida e alma. Eu, Vrindavan Das, ofereço minha humilde canção a seus pés de lótus. Dessa forma, termina o capítulo 3 do Adikanda, chamado Shri Gaura Chandrasya Koshtiganana, o mapa astrológico do Sr. Chaitanya. Comentar alguma coisa, Prabhu? Então vamos começar o capítulo 4. O capítulo 4 do Adikanda, de Srila Vrindavan Das Thakur, do Chaitanya Bhagavata, se chama Namakarana Bala Karita Choura Paharana Varnana. Descrição da cerimônia de nomear, dos passatempos infantis e do rapto do Senhor. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya Chandra, de olhos de lótus. Todas as glórias a seus amáveis devotos. Ó Senhor, lance seu olhar misericordioso sobre mim, de forma que eu possa servi-lo e adorá-lo dia e noite. O maravilhoso aparecimento do Senhor acresceu a felicidade de todos na residência de Mãe Sati. Ondas de bem-aventurança se quebravam sobre os corações do Brahmana e da Brahmani, quando contemplavam o agradável semblante de seu filho. Shri Svarupa pegava seu irmão no colo e sorria jubilosamente para ele, a morada de todo o prazer transcendental. Tomados de afeição, amigos e parentes passavam todo o dia ao redor da criança. Alguns cantavam mantras de proteção na sala do Senhor para seu bem-estar. O Vishnuraksha Mantra ou Deviraksha Mantra era cantado enquanto alguns circundavam a casa. Quando o Senhor chorava, derramando lágrimas de seus olhos de lótus, somente o som do santo nome de Krishna o acalmava. Todos acabaram por entender a mensagem, e sempre que o Senhor chorasse, eles imediatamente cantariam o nome do Senhor Hari. Os semideuses estavam espirituosos e em um humor jovial, e algumas vezes brincavam com aqueles que sempre rodeavam o pequeno Nimai. Semi-invisível, um semideus entrava furtivo na casa. Quando as pessoas viam o seu vulto, elas diziam, um ladrão. Assustados, alguns exclamavam, Nrishimha, Nrishimha, enquanto outros murmuravam o Aparajita Stotra, pedindo proteção à esposa do Sr. Shiva. Enquanto muitos rodeavam a casa, cantando os mais diversificados mantras e orações, ouvia-se uma grande comoção de dentro da casa de Satidevi. Pela presença do Senhor, os semideuses haviam se reunido ao redor da casa para vê-lo, mas as pessoas pensaram que havia ladrões querendo entrar na casa. Alguns gritavam, pega ladrão, enquanto outros continuavam a exclamar, Nrishimha, Nrishimha. Um Brahmana exorcista advertiu os semideuses considerando os fantasmas. Abre aspas. Vocês talvez tenham sido poupados por hoje, mas vocês desconhecem o grande poder do Sr. Nrishimhadeva. Fecha aspas. Invisíveis a todos, os semideuses riam entre si. Assim, um mês se passou. Ao término de seu 1 mês de confinamento, o período de contaminação após o nascimento de uma criança, Satidevi foi se banhar no Ganges com as outras damas. Acompanhada de instrumentos musicais e por tumultuoso cantar, Srimati Satidevi se banhou no Ganges. Ela adorou a deusa Ganga e em seguida foi ao templo da deusa local, chamada Shashti. Após adorar diferentes semideuses de acordo com os ritos apropriados, Satidevi voltou para casa com as outras damas. De acordo com o costume social, Sati respeitosamente ofereceu a todas as mulheres arroz doce, bananas, azeite, sindura vermelho, nozes de betel e folhas de betel. As convidadas, por sua vez, abençoaram a criança e ofereceram respeito à mãe Sati antes de retornarem às suas respectivas casas. Assim, o Sr. Chaitanya desfrutou de seus passatempos na idade de lactante. Sem a misericórdia do Senhor, tudo isso é de impossível compreensão. O Senhor chorava frequentemente, fazendo assim com que todos cantassem os santos nomes do Sr. Hari. Qualquer outra investida diferente do cantar dos santos nomes para fazê-lo se acalmar, só o fazia chorar mais e mais. Todavia, tão logo dissessem Hari, Hari, um espontâneo sorriso nascia no rosto do Senhor.
Tendo entendido que isso era prazeroso ao coração do Senhor, todos se reuniam e repetidamente cantavam o nome do Senhor Hari enquanto batiam palmas. Assim, todos alegremente executavam Hari Sankirtana, e a casa de Sati foi tomada pelo santo nome do Senhor Hari. Era desconhecido a todos, mas os passatempos do Sr. Chaitanya na casa de Jagannath Mishra eram tais quais aqueles desfrutados por ele, como Krishna Gopala. Quando ninguém estava presente na sala, ele intencionalmente espalhava coisas aqui e ali. Nas paredes, ele atirava azeite, leite, iogurte ou manteiga. Prevendo a chegada de sua mãe, ele rapidamente se deitava e começava a chorar. Mãe Sati o tranquilizava, repetindo o nome do Sr. Hari. Então, olhando ao redor, ela via toda a bagunça feita na casa. Abre aspas. Quem espalhou o arroz, o trigo e o dal por toda a casa? Fecha aspas. Ela se perguntava, como esses potes de leite e iogurte foram quebrados? Uma vez que só havia o bebê de 4 meses na casa, ninguém podia entender quem fazia aquilo. A curiosidade conduziu toda a família para aquela sala, mas ninguém pôde identificar nenhuma pista que apontasse o culpado. Alguns supuseram, um demônio ou fantasma deve ter vindo aqui, mas devido ao efeito dos mantos de proteção, não foi capaz de prejudicar a criança. Irado por não poder fazer nada contra a criança, ele quebrou e espalhou as coisas da casa e então foi embora. Tal incidente deixou Jagannath Mishra um tanto perplexo, mas considerando aquilo como sob o controle da providência, não fez nenhum comentário. Ambos, Jagannath Mishra e Sati Devi, apesar das avarias da sua casa, não eram capazes de permanecer tristes após contemplarem o rosto de lótus de seu pequeno filho. Envoltos em mistério, mais alguns dias se passaram até a data em que se observaria a cerimônia de nomear. Shri Nilambara Chakravarti, outros eruditos e parentes e amigos compareceram ali. Mulheres respeitáveis e castas, decoradas com cindura vermelho e esplêndidas como Lakshmi Devi em pessoa, compareceram à cerimônia em belos saris. Todos discutiram qual nome a criança teria. Algumas moças sugeriam um, enquanto outras propunham outro. Uma das moças disse, tendo você perdido muitas filhas, Sati Devi, e sendo ele a última criança da família, seu nome deveria ser Nimai. Após se consultarem, os estudiosos eruditos disseram já haver um nome apropriado para a criança. Eles disseram, tão logo nasceu este garoto, a fome foi varrida desta terra e os fazendeiros foram abençoados com a tão esperada chuva. A felicidade e a prosperidade retornaram a esta terra com o seu nascimento, como se o Sr. Narayana estivesse pessoalmente presente. Seu nome, portanto, deve ser Shri Vishvambara, o mantenedor dos mundos. Em seu mapa astral, afinal, está descrito que ele será o refulgente archote brilhante em sua família. O nome Nimai, que as mulheres castas e respeitáveis deram, será o segundo nome pelo qual ele será conhecido. No auspiciosíssimo momento da cerimônia de nomeação, os Brahmanas cantaram versos do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam e dos Vedas. Os semideuses e seres humanos se reuniram neste momento auspicioso e cantaram os santos nomes do Sr. Hari, enquanto sopravam búzios e tocavam sinos. Arroz inflado, livros, moedas, ouro, prata e outros objetos foram dispostos diante da criança para testar sua tendência. Sri Jagannath encorajou seu filho. Meu querido Vishvambara, pegue aquilo que toca seu coração. Ignorando todo o resto, o pequeno Sr. Chaitanya pegou o Srimad Bhagavatam e o abraçou contra seu peito. As mulheres encheram as 4 direções com exclamações de Jai. Todos predisseram, ele será um pandita, um grande erudito. Um homem disse, este garoto se tornará um elevado devoto Vaishnava. Com pouquíssimo estudo, ele dominará todas as escrituras. Quem quer que visse o rosto sorridente do Sr. Vishvambara, imediatamente se encharcava sob o aguaceiro da bem-aventurança. Essa criança, o Senhor Supremo, é de difícil aproximação mesmo para os semideuses. Uma vez que as mulheres pegavam a criança no colo, elas não sabiam como deixar sua companhia. E sempre que o Senhor começasse a chorar, as mulheres bateriam palmas e cantariam o nome do Sr. Hari.
Ao ouvir esse cantar sentado no colo das amigas de Mãe Sati, o Senhor se mexia como se estivesse dançando. Sua dança bem-aventurada fazia com que todas as moças cantassem o nome do Sr. Hari com ainda mais entusiasmo. Sob qualquer pretexto, o Senhor fazia com que todos cantassem o nome de Shri Hari. Esse era o seu desejo. Os Vedas, o Srimad Bhagavatam e todas as escrituras declaram que, sem o desejo do Senhor Supremo, nenhum empreendimento pode ser bem-sucedido. À medida que crescia o Sr. Chaitanya, o filho de Sati Devi, mais todos eram motivados a cantar seu santo nome. Quando o Senhor passou a engatinhar, ele parecia ainda mais encantador. Era muito doce o som produzido do agitar de seus guizos de tornozelo. Podendo se locomover dessa maneira, o Senhor passou a brincar destemidamente no terreno de sua casa. Ele pegava cobras, fogo e qualquer coisa que visse. Um dia, uma cobra rastejou por debaixo da cerca e entrou no jardim onde o Senhor brincava. Para exibir um novo passatempo, ele agarrou rapidamente a cobra. A cobra então formou uma espiral em seu corpo, onde o Senhor se reclinou confortavelmente. Quando os que estavam na casa viram aquilo, ficaram em pânico e gritaram alarmados. Mas o Senhor apenas sorriu e permaneceu naquela posição relaxante. As pessoas clamavam, Garuda, Garuda, enquanto os pais de animais choravam em grande ansiedade. A cobra, que de fato era o Senhor Ananta, ouvindo todo o choro e comoção, começou a desfazer a espiral e a ir embora, mesmo com o pequeno Nimai tentando impedir sua partida. As mulheres correram até o Senhor e imediatamente o pegaram no colo, abençoando-o repetidas vezes com as palavras, que este garoto viva muito. Alguns parentes prenderam um talismã no corpo do Senhor, outros recitaram bênçãos e outros respingaram água do Ganges sobre diferentes partes de seu corpo. Alguns disseram que era como se o pequeno Nimai houvesse nascido novamente, enquanto outros realizaram que a cobra era, na verdade, o Senhor Ananta Shesh. O pequeno Sr. Chaitanya sorria e olhava afetuosamente para todas as mulheres com seu rosto radiante como a lua. Ele tentava repetidamente ir novamente atrás da cobra, mas todos o impediam. Qualquer um que ouça com devoção esses passatempos, que não são revelados sequer nos Vedas, não mais será incomodado pela cobra dos repetidos nascimentos e mortes. Após alguns dias, a razão do viver de Sati Devi começou a andar, arriscando passos vacilantes pelo jardim da casa. A extraordinária beleza do Sr. Chaitanya era capaz de ofuscar a beleza de 10 milhões de cupidos. Até mesmo a lua ansiava por contemplar sua beleza. Com seus cachos negros e olhos semelhantes ao lótus, ele parecia ser o próprio Krishna Gopala. Seus longos braços se estendiam até seus joelhos. Ele tinha o peito amplo e os lábios avermelhados. Todos os seus atributos corpóreos eram belos e auspiciosos. Seu semblante dourado era resplandecente como o sol, e seus dedos, mãos e pés eram belos como flores de lótus a desabrochar. O vermelho natural das solas de seus pés era fonte de constante ansiedade para a mãe Sati, que sempre pensava que seu filho havia se machucado enquanto andava sem parar daqui para ali. Sati Devi e Jagannath Mishra eram sempre arrebatados pela beleza incomum do Senhor. Embora fossem muito pobres, o filho deles era fonte de interminável felicidade. Enquanto estavam sozinhos, eles se perguntavam, abre aspas, que grandiosa personalidade é esta que nasceu em nossa casa? Acho que um grande santo nasceu em nossa casa. Talvez ele tenha vindo para pôr fim ao nosso sofrimento neste mundo de nascimentos e mortes. Eu nunca soube de nenhuma criança como a nossa. Tão logo os nomes do Sr. Hari entram em seus ouvidos, ele sorri e dança sem parar. Quando ele chora, nenhuma forma de consolo pode acalmá-lo, mas quando ele ouve alguém proferir o nome do Sr. Hari, ele para de chorar e o escuta com grande atenção. Fecha aspas. Cedo pela manhã, as mulheres rodeavam o Senhor e cantavam em voz alta os santos nomes. Enquanto batiam palmas ritmadas em companhia dos nomes de Hari, o Senhor dançava jubilosamente.
O Senhor brincava de rolar na poeira do terreno, e então, rindo, ele subia no colo de sua mãe. Quando dançava, o Senhor movia seu corpo de tal modo que ninguém era capaz de conter seu riso. Ninguém entendia como aquela criança havia induzido todos a cantarem constantemente os nomes do Sr. Hari. O Senhor era tão travesso e inquieto que, entrando e saindo de casa sem parar, ninguém era capaz de pegá-lo. Aventurando-se pela rua, Nimai queria provar tudo o que visse: arroz inflado, banana, sanduíche. O Senhor era tão imensamente atrativo que mesmo estranhos lhe dariam tudo o que ele pedisse. Assim, conseguindo cachos de banana e sanduíche de estranhos, o Senhor voltava satisfeito para casa. Então, tudo o que conseguia ele distribuía para as mulheres que cantavam os santos nomes do Sr. Hari. Vendo a ingenuidade do garoto, todos sorriam e continuamente cantavam Hari, Hari. O Senhor entrava e saía livremente de sua casa, de casa, quer fosse dia, tarde ou noite. Todos os dias ele ia à casa de algum vizinho amigo de seus pais e roubava algo. Em algumas casas ele tomava leite, em outras ele comia arroz. Se em alguma casa ele não encontrava nada para comer, ele ficava satisfeito em apenas quebrar os potes de barro dali. Se ele encontrava algum bebê na casa, ele o fazia chorar. Caso alguém o visse, ele fugia sem demora. Mas se acaso alguém conseguisse pegá-lo, Nimai se agarrava aos pés de tal pessoa e implorava: por favor, deixe-me ir embora essa última vez, eu nunca mais voltarei aqui, eu não vou roubar mais, por favor, seja misericordioso comigo. Vendo a inteligência aguçada do garoto, ninguém conseguia ficar bravo com ele. Na verdade, todos o amavam profundamente. Ele cativara o coração de todos que o viam. Todos os casais amavam o pequeno Nimai, até mesmo mais do que amavam seus próprios filhos. O Sr. Chaitanya, que não é outro senão o rei de Vaikunta, desfrutou travessamente de seus passatempos infantis. Um dia, 2 ladrões viram o Senhor perambulando sozinho pelas ruas. Eles se perguntaram: quem são os pais desse garoto andando sozinho pelas ruas? Vendo os brilhantes ornamentos do Senhor, eles decidiram roubá-los. Filho, filho, um deles disse, pegando o Senhor em seu colo. O outro então se juntou à encenação. Por onde você esteve, estávamos lhe procurando preocupados. Os ladrões disseram: vamos para casa, querido. O Senhor sorriu e respondeu: sim, vamos para casa. Rapidamente os 2 ladrões foram embora dali com o Senhor em seus braços, enquanto os transeuntes acreditavam que os legítimos guardiões da criança haviam vindo buscá-lo. As ruas de Navadvip eram repletas de milhares e milhares de pessoas. Os ladrões estavam felizes por sua atuação convincente e olhavam contentes para as joias do pequeno garoto. Tomados pela ganância, os ladrões realmente acreditavam que poderiam ter os braceletes de ouro do Senhor. Enquanto os 2 ladrões o carregavam sobre os seus ombros, em direção a seu esconderijo, o Senhor ria para si mesmo. Um dos ladrões entregou uma sanduíche na mão do Senhor para distraí-lo, e o outro anunciou confortado: já estamos quase chegando. Os ladrões haviam raptado o Senhor e o levado para longe. Enquanto isso, os parentes do Senhor o procuravam em grande ansiedade. Eles chamavam: Vishvambara, venha para casa, venha para casa, venha para casa, Nimai. Todos estavam desesperados. Eles estavam como peixes se esforçando para viver fora d'água. Temendo pelo pequeno Nimai, todos se abrigaram completamente no Sr. Govinda. Enquanto isso, os ladrões carregavam o Senhor para o esconderijo deles. Confundidos pela energia ilusória do Senhor Supremo, Maya, os ladrões se enganaram no caminho para seu esconderijo. Ao invés de levarem o Senhor para onde ele ficaria escondido, terminaram por chegar à residência de Jagannath Mishra. Pensando que estavam no esconderijo afastado, os ladrões se apressaram em remover os ornamentos do Senhor. Abre aspas. Pode descer, garoto, chegamos em casa. Fecha aspas. Disse um dos ladrões. O Senhor respondeu: sim, sim, pode me colocar no chão.
Na casa de Jagat Mishra, todos cobriam o próprio rosto com as palmas das mãos. Estavam todos imensamente aflitos. Confundidos por Maya, os ladrões pensaram estar no esconderijo deles. O ladrão que carregava Nimai o desceu dos seus ombros. Assim que foi colocado no chão, o Senhor correu para o colo de seu pai. Um grande alvoroço tomou a casa e todos gritavam: Hari, Hari! Todos foram dominados por uma felicidade indescritível, como se a vida tivesse voltado a seus corpos. Em que casa estavam, os ladrões não sabiam dizer, mas puderam ver que não se tratava da casa deles. Tirando proveito da grande comoção, um tanto assustados, os ladrões saíram silenciosamente da casa, sem serem notados por ninguém. Refletindo sobre esse estranho e espantoso incidente, os bandidos se perguntavam: quem está pregando essa peça em nós? Certamente fomos salvos pela deusa Durga hoje, eles disseram, após retornarem à compostura. Então se abraçaram contentes. De fato, aqueles dois homens eram muito afortunados, visto que carregaram a suprema personalidade de Deus sobre seus ombros. Todos na casa de Sri Jagannath Mishra estavam extremamente felizes e se perguntavam: quem trouxe a criança de volta? Deveríamos presenteá-lo com excelentes artigos e colocar um turbante em sua cabeça. Uma pessoa da casa disse: eu vi dois homens trazendo a criança, colocando-a no chão e indo embora, mas eu não sei para que direção foram eles. Fecha aspas. Todos ficaram surpresos pelo fato de que os homens que haviam trazido a criança de volta não tenham desejado ser conhecidos. Eles se voltaram para o pequeno Nimai e perguntaram: querido, onde você foi e quem o trouxe de volta? O senhor respondeu: eu fui à margem do Ganges, mas voltando perdi o caminho de casa e fiquei vagando pela cidade. Então dois homens me pegaram em seus braços e me trouxeram para casa. As palavras das Escrituras nunca mentem, todos disseram. A mão invisível do Senhor Supremo sempre protege as crianças, os idosos e os indefesos. Estando confusos pela energia ilusória do Senhor, todos propunham diferentes explicações. Dessa maneira, o rei de Vaikunta desfrutava de seus maravilhosos passatempos. Ninguém é capaz de compreender essas atividades sem antes receber a misericórdia direta do Senhor. Quem quer que ouça essas narrações misteriosas, mesmo para os Vedas, pode facilmente obter devoção indesviável pelos pés de lótus do Senhor Chaitanya. Os senhores Chaitanya e Nityananda são minha vida e alma. Eu, Vrindavan Das, ofereço minha humilde canção aos seus pés de lótus. Assim termina o capítulo 4 do Sri Chaitanya Bhagavata Adikanda de Sri Vrindavan Das Thakur, chamado Namakarana Bala Charita Chorapaharana Varnana. A descrição da cerimônia de nomear, dos passatempos infantis e do rapto do Senhor. Quer comentar alguma coisa, Prabhu? Então vamos iniciar o capítulo 5, acho que a gente tem mais um tempinho, né? Tem meia hora. Tem meia hora? Então vamos lá. Vamos iniciar o capítulo 5. Ele se chama Tairtika Viprana Bhojana, o roubo do alimento do Brahmana peregrino. Posso pedir um pouquinho d'água? Vai direito, cara. Obrigado. Todas as glórias à suprema personalidade de Deus, Shri Vishvambara. O Senhor Vishvambara é o Senhor dos Senhores, e seus pés são decorados com as insígnias da bandeira, do raio, do grilhão de domar elefante e outras. O Senhor Supremo executou muitos passatempos transcendentais enquanto residia incógnito na casa de Jagannath Mishra. Obrigado, Prabhu. Um dia, Sri Jagannath Mishra chamou seu querido filho Vishvambara e lhe pediu: traga o meu livro para mim. Ouvindo o chamado de seu pai, o menino correu para dentro de casa, levando consigo o som tirintante de guizos do tornozelo. Jagannath Mishra perguntou à sua esposa: de onde vem este som de guizos de tornozelo? O casal de brahmanas procurou por aquele som nas 4 direções. Nosso filho não usa guizos de tornozelo. De onde vem esse doce tilintar? Que coisa extraordinária, eles pensaram.
Devido à perplexidade, permaneceram mudos por algum tempo. Após entregar o livro de seu pai, o senhor saiu novamente para brincar. Em seguida, Jagannath Mishra e Srimati Sati Devi presenciaram outro evento surpreendente em sua casa. Por todo o assoalho, eles viram maravilhosas pegadas com diferentes símbolos, como a bandeira, o raio, o grilhão de domar elefantes e flâmulas. Ambos foram tomados de bem-aventurança na contemplação daquelas pegadas. Seus olhos marejaram de lágrimas e os pelos de seus corpos ficaram erigidos. Eles então ofereceram reverências às pegadas transcendentais e disseram: estamos liberados, não mais voltaremos a nascer. Sri Jagannath Mishra pediu à sua esposa: escute, por favor, querida mãe de Vishvarupa, prepare, por favor, arroz doce misturado com ghee. Pela manhã, banharei nossa deidade doméstica, Sri Damodar Shalagramashila, com Panchagavya. Acredito que nossa Shalagramashila está secretamente passeando pela casa. Daí temos ouvido o tilintar de guizos de tornozelo. Enquanto seus pais jubilosamente ofereciam o Panchagavya para o Shalagramashila, o pequeno Sr. Chaitanya sorriu dentro de seu coração. Agora, por favor, ouçam outro estonteante passatempo do Sr. Chaitanya, o filho de Jagannath Mishra. Com o objetivo de comprazer o Sr. Krishna, certo brahmana muito piedoso estava visitando diferentes locais de peregrinação. Cantando o mantra de 6 sílabas, Gopala Mantra, ele adorava o Senhor, e ele não comia nada a não ser os remanentes do alimento oferecido ao Sr. Gopala. Após visitar diversas terras sagradas, o destino, por fim, conduziu o brahmana à casa do Sr. Chaitanya. Seus ornamentos consistiam em uma deidade do Sr. Bala Gopal e uma Shalagramashila ao redor de seu pescoço. Tratando-se de uma personalidade de pureza sem paralelo, uma maravilhosa refulgência espiritual envolvia seu semblante. O brahmana sempre cantava Krishna, Krishna, e com seus olhos semicerrados, ele provava dentro de seu coração o néctar do amor por Govinda. Vendo tal refulgente personalidade, Jagannath Mishra levantou-se de imediato e então lhe ofereceu suas respeitosas reverências. Sri Jagannath Mishra honrou seu nobre visitante, demonstrando-lhe respeitável hospitalidade. Ele pessoalmente lavou os pés do peregrino e lhe ofereceu um excelente assento elevado. Uma vez que o brahmana estava confortavelmente sentado, Jagannath Mishra o inquiriu respeitosamente. Abre aspas. Onde é seu local de residência? Fecha aspas. Ao que o brahmana respondeu, abre aspas, eu não tenho interesse em ocupações mundanas, assim viajo constantemente por diferentes províncias. Vou a qualquer lugar a que meu coração me leve. Fecha aspas. Jagannath Mishra se curvou e disse com grande respeito, abre aspas, o mundo é muito afortunado por tê-lo viajando por toda a parte. Sinto que sou parte dessa fortuna hoje. Se me permitir, providenciarei comida imediatamente para o Senhor. Fecha aspas. O brahmana respondeu, querido Mishra, faça como queira. Com grande satisfação, Jagannath Mishra fez maravilhosos arranjos para a preparação da refeição. Antes de mais nada, Sri Mishra limpou primorosamente a cozinha. Então, ele providenciou que todos os ingredientes para a refeição fossem comprados. O convidado brahmana pessoalmente preparou o alimento com grande alegria e então se sentou para oferecer as preparações ao Sr. Krishna. Então, o querido filho de Satidevi, que é a super-alma no íntimo do coração de todos, decidiu se revelar àquele brahmana. O brahmana havia acabado de iniciar sua meditação para a oferenda do alimento ao Senhor, quando de repente o Senhor Supremo Sri Gaura Sundara apareceu em sua presença. O Senhor tinha apenas as 4 direções por veste e toda a sua forma estava coberta de poeira. Seus pés e mãos eram muito graciosos e seus olhos eram avermelhados.
Sorrindo, ele pegou um punhado de comida que estava sendo oferecida e colocou em sua boca de lótus, e então olhou para o Brahmana. Não, não, o afortunado Brahmana exclamou. Essa criança inquieta roubou a comida que seria oferecida. Quando Jagannath Mishra chegou à sala, ele viu que o Sr. Chaitanya sorria alegremente enquanto comia o arroz. Visando punir seu filho, Jagannath Mishra avançou em sua direção com a palma da mão em riste, mas o Brahmana levantou-se e rapidamente segurou a mão de Jagannath Mishra. O Brahmana disse: meu querido Mishra, você é uma pessoa respeitável e muito entendida, mas que entendimento este pequeno garoto tem? O que se conseguirá batendo nele? É diferente quando se castiga uma pessoa que pode discriminar entre o certo e o errado, mas eu o proíbo de bater neste garoto. Fecha aspas. Sentindo-se muito desafortunado, Jagannath Mishra cobriu seu rosto com as palmas das suas mãos. Ele não disse nenhuma palavra, nem levantou sua cabeça. Não fique triste, querido Mishra, o Brahmana disse. O Senhor Supremo certamente sabe de tudo o que acontece a todo instante. Por favor, traga frutas ou raízes que você tem em casa para mim. Comerei apenas essas frutas e raízes hoje, sem problema algum. Jagannath Mishra então disse: se o Senhor bondosamente me aceita como seu servo, permita-me então, por favor, providenciar tudo novamente para que o Senhor cozinhe mais uma vez. Tenho em minha casa todos os ingredientes necessários para o cozimento. O Senhor cozinhando novamente, ficarei feliz. Fecha aspas. Todos os amigos e parentes de Jagannath Mishra que estavam na casa também lhe imploraram para cozinhar novamente. Já que esse é o desejo de todos, disse o Brahmana, eu irei cozinhar todas as preparações novamente. Todos ficaram satisfeitos com a resposta do Brahmana ao pedido que lhe fora feito. Em poucos instantes, todos já haviam limpado a cozinha. Eles rapidamente reuniram os ingredientes e utensílios para o preparo e o Brahmana então se pôs a cozinhar novamente. Todos sugeriram: o menino é muito inquieto e é possível que ele estrague a oferenda novamente. É melhor que você o leve para outra casa e o mantenha lá enquanto o Brahmana cozinha e come, eles disseram à mãe Sati. Satidevi pegou seu filho e foi com ele para a casa de um vizinho. As jovens donzelas disseram a ele: Ei, Nimai, você acha que é certo roubar a comida de um Brahmana? Com um sorriso em seu rosto belo como a lua, o Senhor respondeu: o que fiz de errado? O Brahmana me chamou. Mas elas objetaram: Nimai, seu espertalhão, agora que sua casta foi perdida, você fará ainda mais travessuras? Quem sabe quem é esse Brahmana, de onde ele veio ou quem é a sua família? Como você poderá manter sua casta após ter comido as preparações dele? O Senhor sorriu e disse: eu pertenço à casta dos Gopas, à casta dos pastoreadores de vacas. Eu sempre como alimento preparado pelos Brahmanas. Como um Gopa perde sua casta por comer um alimento preparado por um Brahmana? Tendo dito essas palavras, o Senhor sorriu e olhou para todos. O Senhor Supremo Shri Krishna Chaitanya lançou mão deste arranjo para explicar a verdade acerca de si mesmo. Mas sua potência ilusória é de tamanha perfeição que ninguém pôde compreendê-lo. Enquanto ele era levado pelas casas da vizinhança, seus residentes desfrutavam ouvir os argumentos da criança. O Senhor alegremente passeava de colo em colo e qualquer um que o segurasse flutuava em um oceano de prazer bem-aventurado. Neste interim, o Brahmana havia novamente cozinhado e se sentava para fazer a oferenda. Enquanto oferecia, o Brahmana meditava no Senhor Balagopal. O pequeno Chaitanya, que é a super-alma no coração de todos, estava plenamente ciente de tudo isso. O Senhor Chaitanya fascinou a todos e então deixou a companhia deles sem que notassem. Rindo o tempo todo, ele se pôs em direção ao local onde o Brahmana fazia a oferenda. Furtivamente, o Senhor Chaitanya pegou um punhado de arroz,
colocou em sua boca e fugiu mastigando. O Brahmana, pego de surpresa, olhou para aquilo com descrença. O Brahmana gritou bem alto: não acredito, não acredito. O Senhor Supremo pegou o arroz e correu bem rápido dali. Jagannath Mishra levantou-se em um pulo, pegou de uma vara e correu irado atrás do pequeno Nimai. Aterrorizado, o senhor fugiu para um quarto, mas Jagannath Mishra correu atrás dele gritando furiosamente. Jagannath Mishra disse: hoje você terá uma lição. Viu só o que você fez hoje? Embora eu seja respeitado e culto, você pensa que eu sou um grande tolo? Em que casa se pode encontrar um ladrão tão grande quanto você? Falando com indignação cada vez maior, Jagannath Mishra começava a alcançar seu filho. As pessoas na casa seguraram Jagannath Mishra e tentaram convencê-lo a deixar o pequeno Nimai, mas ele insistiu: deixem-me, desta vez eu vou bater nele. Eles ainda tentaram argumentar com ele: querido Mishra, você é conhecido por sua nobreza e generosidade. Se você bater nele, o que acontecerá com suas qualidades divinas? Devido à sua tenridade, seu senso de discriminação entre certo e errado ainda não está desenvolvido. É tolice bater em uma criança tão pequena. Crianças pequenas são inquietas por natureza. Não se pode ensinar coisa alguma a elas por meio de chibatadas. O que ele aprenderá por apanhar? O Brahmana peregrino rapidamente correu até Jagannath Mishra e novamente segurou sua mão. Abre aspas. Ó melhor dos Mishras, este garoto não cometeu erro algum. O que está destinado a acontecer, em determinado dia acontecerá. Não está escrito em meu destino que hoje comerei arroz oferecido ao Sr. Krishna. Para confortá-lo, estou agora lhe revelando esta verdade. Muito infeliz, com sua mente perturbada, Jagannath Mishra não era capaz de erguer a cabeça. Nesse momento, Vishvarupa, a suprema personalidade de Deus e a morada da refulgência espiritual, entrou em cena. A plenitude de sua forma era tão harmoniosa que nenhuma forma de beleza disponível nos 14 mundos podia rivalizá-la. Um cordão bramínico repousava sobre seu ombro. De fato, ele era o poder bramínico personificado. Ele era o próprio Sr. Nityananda, que aceitara nascimento em uma forma distinta. Vishvarupa estava sempre ocupado em explicar a essência verdadeira de todas as escrituras, o serviço devocional à suprema personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna. Arrebatado pela primorosa forma de Vishvarupa, o Brahmana peregrino o contemplava boquiaberto. Quem é o pai desta personalidade extraordinária? Perguntou o Brahmana. Ele é filho de Jagannath Mishra, e obteve resposta. Ouvindo isso, o Brahmana abraçou em grande júbilo Vishvarupa e disse: afortunados aqueles que são pai e mãe deste rapaz. Após oferecer suas reverências, Shri Vishvarupa se sentou e se colocou a proferir palavras nectárias que fluíam com a naturalidade de um riacho. Ele disse: todo aquele que o recebe como um visitante em sua casa se torna muito venturoso. O Senhor é feliz e constante em seu íntimo e viaja por toda parte simplesmente para santificar a terra. É-me uma imensa fortuna ter um visitante excelente como o Senhor em minha casa, mas ao mesmo tempo é-me um grande infortúnio que o Senhor tenha de ir embora sem comer. Se um visitante é forçado a jejuar em uma casa, aquela casa então certamente cai vítima de difamação e se torna inauspiciosa. Sinto grande prazer em ver o Senhor, mas ouvindo sobre tudo o que aconteceu aqui, fico muito desalegre. O Brahmana disse: por favor, não se lamente. Qualquer fruta ou raiz que você tenha, eu posso comer. Eu resido na floresta, por isso eu não como preparações cozidas frequentemente. Não se preocupe, pois estou acostumado a comer frutas, raízes e vegetais. Raramente como arroz, só o faço se tal preparação vem naturalmente até mim, sem nenhum esforço. Quando olho para você, sinto enorme felicidade.
Sinto como se eu tivesse comido milhares e milhares de vezes. Por favor, traga para mim qualquer fruto ou raiz que tenha sido oferecido ao Senhor e comerei com grande satisfação. Um Jagrat Mishra extremamente deprimido permanecia em silêncio, repousando seu rosto nas palmas de suas mãos. Shri Swarup disse: caro Brahmana, o Senhor é um grande oceano de misericórdia, mas ainda assim estou hesitante em pedir-lhe algo. Pessoas santas naturalmente sentem dor pelo sofrimento alheio e felicidade pelo contentamento de pessoas em geral. Se o Senhor ainda carrega alguma disposição, talvez o Senhor possa cozinhar uma nova oferenda para o Senhor Krishna. Toda a infelicidade da minha família será assim findada e sentiríamos imenso prazer transcendental. O Brahmana respondeu: embora eu já tenha cozinhado por 2 vezes, o Senhor Krishna não me autorizou a comer. Meu entendimento é que não estou destinado a comer hoje. Se este é o desejo de Krishna, por que eu deveria me empenhar arduamente para obter o contrário? Uma pessoa talvez tenha milhares e milhares de coisas para comer em casa, mas sem a sanção de Krishna, ela não poderá comer nenhuma dessas coisas. Talvez uma pessoa se esforce incessantemente para obter algo, mas se estiver contra o desejo de Krishna, ele fracassará. O sol já se pôs há 4h30, logo terão passado 6 horas. Seria apropriado começar a cozinhar tão tarde? Assim, por favor, não façam nenhum arranjo para cozimentos. Comerei apenas algumas frutas e raízes. Fecha aspas. Shri Swarupa replicou: não há nada de errado com o horário. Todos ficarão satisfeitos caso o Senhor cozinhe. Tendo dito essas palavras, Vishvarupa se agarrou aos pés do Brahmana, enquanto todos na casa imploravam para que ele cozinhasse mais uma vez. Estando muito cativado pela santidade de Vishvarupa, o Brahmana concordou em cozinhar mais uma última vez. Cantando o nome de Hari, todos ajudaram a limpeza da cozinha. A cozinha foi limpa rapidamente, então foram trazidos os ingredientes necessários para o cozimento. O respeitável Brahmana então deu início às preparações, enquanto todas as mulheres cercavam um garoto em um cômodo afastado. A infante suprema personalidade de Deus, o Sr. Chaitanya, estava confinado em seu quarto, como Jagannath Mishra de guarda em frente à sua porta. Alguns então sugeriram: é melhor aferrolhar a porta pelo lado de fora, assim será completamente impossível para ele sair. Ótimo, uma boa ideia, Jagannath Mishra concordou. Trancamos a porta dessa maneira e ficamos aqui fora. As mulheres de dentro da sala disseram suspirando: não se preocupem, Nimai está dormindo, agora ele não pode fazer mais nada. A criança foi mantida reclusa desta maneira, e assim, pouco tempo depois, o Brahmana terminava o preparo do alimento que seria oferecido. O piedoso Brahmana então dispôs as preparações recém-preparadas em uma baixela e se sentou para oferecê-las ao Sr. Krishna através de sua meditação. O Sr. Chaitanya, que é a super-alma no coração de todas as entidades vivas, sabia de tudo o que acontecia. Ele pensou consigo: eu irei me revelar a este Brahmana. Assim, atendendo ao desejo do Senhor Supremo, Nidra Devi, a deusa do sono, lançou seu encanto sobre todos. Sem poderem resistir, todos adormeceram de imediato. Sri Chaitanya, o filho de Srimati Sati Devi, foi em seguida até o local onde o Brahmana oferecia o arroz para o Senhor. Vendo o pequeno Nimai, o Brahmana gritou: essa não, o garoto. Mas, estando todos em sono profundo, ninguém pôde ouvi-lo. O Senhor lhe disse: ó Brahmana, você é uma pessoa muito bondosa e gentil. Você me chama e então eu venho. O que há de errado em meu comportamento? Cantando meu mantra, você me convidou a vir até aqui. Por isso vim. Como eu poderia resistir? Você medita incessantemente em mim, então decidi aparecer pessoalmente para você. Naquele momento, o Brahmana pôde ver uma deslumbrante forma do Senhor. O Senhor Supremo estava diante dele com sua forma de 8 braços, segurando em 4 desses braços as 4 insígnias do búzio, do disco, da massa e do lótus.
Com 2 outras mãos ele segurava manteiga fresca na palma de uma e comia com a outra oposta. E com o último par de mãos ele tocava sua flauta. O Brahmana pôde ver que toda a forma do Senhor estava decorada com ornamentos engastados com pedras preciosas multicoloridas. Seu peito carregava a marca de Shrivatsa e a inestimável joia Kaustuba se dependurava de seu pescoço. Sua cabeça estava adornada com flores silvestres frescas que circundavam sua pena de pavão. Seus lábios avermelhados lembravam o sol nascente, o que contrastava harmoniosamente com a refulgência lunar de seu rosto aprazível. Seus sorridentes olhos de lótus eram irrequietos. Sua guirlanda Vaijayanti e seus brincos eram a forma de tubarão balançando delicadamente. Seus pés se assemelhavam a flores de lótus recém-desabrochadas e estavam decorados com guizos suavemente tilintantes. O lustre aperolado de suas unhas dissipava toda a escuridão. O Brahmana viu a casa onde estava imediatamente se transformar na floresta de Vrindavana, onde as árvores Kadamba estavam repletas de passarinhos tiririantes. Em todas as direções ele via vaqueirinhos, gopis e vacas perambulando. O que ele antes havia visto apenas em meditação, ele era capaz agora de ver diretamente. Subjugado pelo êxtase derivado da contemplação de toda aquela opulência, o piedoso Brahmane desmaiou. A suprema personalidade de Deus, Sri Gaura Sundar, que é um oceano de misericórdia, repousou sua mão transcendental sobre o corpo do Brahmana. Pelo toque da mão do Senhor, o Brahmana redespertou, mas devido ao intenso êxtase que provava, permaneceu mudo e inerte. Repetidas vezes o Brahmana desmaiou, caindo no chão. Ele novamente se recompunha, mas logo desmaiava novamente devido à intensa bem-aventurança. Acho que a gente pode terminar esse capítulo aqui, tem só mais 3 páginas. Pode ser? Acabou o livro. Tem mais 3 páginas e a gente acaba o 5º capítulo. Pode ser? Os pelos de seu corpo se arrepiavam e ele transpirava e tremia. Ele era incapaz de conter tão intensa emoção e lágrimas fluíam de seus olhos com a mesma liberdade que correm as águas do Ganges. O Brahmana peregrino se agarrou aos pés de lótus do Senhor e chorou sonoramente. Vendo a ansiedade de seu devoto, a suprema personalidade de Deus lhe falou sorridente algumas palavras. O Senhor Supremo disse: ó Brahmana erudito, por favor escute-me. Há muitas vidas você é meu servo rendido. Como você sempre meditou em mim, vim me revelar a você pessoalmente agora. Em meu nascimento anterior, eu apareci diante de você na casa de Nanda Maharaj, nesta mesma forma, mas você não pode se lembrar. Em meu nascimento anterior, eu apareci na terra de Gokula, por onde você passou durante sua sincera e entusiasmada peregrinações aos locais sagrados do planeta. Por arranjo divino, você acabou por se tornar um convidado na casa de meu pai, Nanda Maharaj. Naquela ocasião, você também me ofereceu preparações cozidas. Naquele encontro, eu lhe exibi esta mesma forma e também comi o alimento que me foi oferecido por você, exatamente como faço agora. Nascimento após nascimento, você é meu servo. Por esta razão, eu apareci diante de você. Ninguém além de meus servos pode ver a mim como sou. O que estou revelando a você agora é confidencial. Não conte nada sobre isso a nenhuma outra pessoa. Se você revelar minha identidade para alguém enquanto eu ainda estiver nessa encarnação sobre a Terra, eu terei de destruí-lo. Arranjei meu aparecimento onde o canto congregacional do santo nome do Sr. Hari já estava iniciado. Agora iniciarei a propagação desse canto por todo o mundo. Levarei incondicionalmente a toda a casa o processo de serviço devocional amoroso ao Senhor Supremo. Serviço este cuja obtenção é ansiada mesmo pelo Sr. Brahma e outras personalidades avançadas. Permaneça em nossa casa por alguns dias e você presenciará muitos eventos, mas lembre-se, você não pode contá-los a ninguém. Fecha aspas. Assim, após conceder tanto misericórdia quanto conforto ao Brahmana, o Sr. Chaitanya retornou ao seu quarto. O Senhor novamente se tornou uma criança e se deitou em sua cama na posição que estava anteriormente.
Sobrepujados pela potência mística de Yoga Nidra, ninguém acordou. Contemplando as atividades sobrenaturais do Senhor, o piedoso Brahmana deparou consigo mesmo tomando da mais pura bem-aventurança. O Brahmana esfregou aquele arroz transcendental por todo o seu corpo e então o comeu enquanto chorava incessantemente devido ao êxtase espiritual. O Brahmana dançava, cantava e ria. Repetidas vezes ele exclamava: Jaya Balagopala, Jaya Balagopala. O sonoro cantar do Brahmana acordou os residentes da casa. Ele então rapidamente se restringiu das manifestações externas de êxtase e começou a limpar seu corpo. Os residentes da casa encontraram o Brahmana comendo arroz pacificamente. Vendo isso, todos ficaram satisfeitos. Em seu coração, o Brahmana considerou contar a todos o que havia acontecido. Ele pensou: quando souberem que esta é a Suprema Personalidade de Deus, eles todos serão liberados. A Suprema Personalidade de Deus, com quem os senhores Brahma e Shiva anseiam se encontrar, descendeu este mundo e aceitou o seu nascimento na casa de um Brahmana. Direi ao mundo inteiro que a Suprema Personalidade de Deus agora se tornou um pequeno garoto travesso. Assim o Senhor libertará a todos. Fecha aspas. Mas o Brahmana se lembrou da instrução do Senhor de não revelar nada a ninguém. Temeroso de desobedecer-lhe, o Brahmana guardou consigo o segredo. O Brahmana sabia da verdadeira identidade do Senhor, mas ninguém poderia imaginar que tal Brahmana tivesse um conhecimento tão extraordinário. Com grande satisfação, o Brahmana permaneceu em Navadvip para poder estar próximo ao Senhor. Após mendigar em diferentes locais, o Brahmana sempre voltava para ver o Senhor. Tais deslumbrantes passatempos do Senhor são descritos na literatura védica secretamente. Aquele que ouve esses passatempos, por fim, se encontra pessoalmente com o Senhor Shri Krishna. As narrações do Adikanda descrevendo os passatempos do Senhor Narayana como um mero garotinho são como um rio de néctar a fluir. O Supremo Senhor Chaitanya é o adorno dos 14 mundos e o Senhor Supremo de Vaikunta, que se situa além do universo material. Ele é o Senhor Narayana, o esposo de Lakshmi Devi. Ele é também o Senhor Ramachandra, o esposo de Sita Devi. Na Treta Yuga, ele apareceu como Rama, quando Nityananda apareceu como seu irmão mais novo, Sri Lakshmana. Ele executou muitos passatempos extraordinários e matou o grande demônio Ravana. Na Dvapara Yuga, ele apareceu como Krishna e Nityananda como Balaram. Novamente, ele executou muitos passatempos extraordinários e removeu a carga de atividades pecaminosas que assolava a terra. Aquelas duas pessoas a quem os Vedas tratam por Mukunda e Ananta apareceram agora como o Sr. Chaitanya e o Sr. Nityananda. Quanto a isso, não há dúvida. Os Srs. Chaitanya e Nityananda são minha vida e alma. Eu, Vrindavan Das Thakur, ofereço minha humilde canção a seus pés de lótus. Assim termina o capítulo 5 do Sri Chaitanya Bhagavad, de Sri Vrindavan Das Thakur, chamado Tairtika Viprana Bhojana, o roubo do alimento do Brahmana peregrino. Já Chaitanya Bhagavad que já... Quer comentar alguma coisa, Luiz? Não, acho que não tenho como comentar, Prabhu. Só acho que é excelente que a gente tenha assumido esse seva de ler o Chaitanya Bhagavad. Benéfico para nós, benéfico para quem está na internet, benéfico para a missão, para todo mundo. Hoje é um dia auspicioso também. Deixa eu puxar aqui para o pessoal escutar. Hoje é um dia auspicioso porque hoje o Daciano leu o Chaitanya Bhagavata, que são os passatempos de Mahaprabhu. E hoje é o dia que um dos passatempos de Mahaprabhu está acontecendo hoje. Mahaprabhu saiu de Navadvip hoje, está indo em direção a Katwa. Ele foi em direção a Katwa receber o sannyasi. Então amanhã é o dia do sannyasi lila de Mahaprabhu, o dia que ele recebeu a ordem de sannyasi e a vida renunciada. Ele saiu às 3 horas da manhã
de hoje, de Navaduípe, para não voltar mais, né? Deixou Navaduípe, foi a nado, ele nadou, atravessou o Ganges, e ele correu durante 42 quilômetros até chegar em Katwa, e ele encontrou o seu guru Sannyasi Keshavabharati para pedir a ele Sannyasi, e Keshavabharati relutou no início, porque Mahaprabhu tinha só 24 anos, e um belo garoto, um belo jovem, 24 anos, e ele não queria, mas depois ele ficou pensando, ele falou, vá pedir para sua mãe, você é casado, você tem esposa, vá pedir para sua mãe, e se sua mãe permitir, eu darei sannyasi a você. E Mahaprabhu saiu correndo, voltando para Navaduípe, mas Keshavabharati chamou ele de volta, porque ele pensou, quem pode ir contra a vontade de Deus? Né? Quem pode? Ninguém pode ir contra a vontade de Deus. Como foi lido hoje aqui, veja que os passatempos são todos, têm um significado, e o significado eles são comuns, né? Então, o Raskananda leu aí que os ladrões, eles pegaram, sequestraram Nimai, e Nimai fez, na verdade foi Yogamaya, né? Quando foi falado Maya aqui, é Yogamaya, não é Mahamaya. Yogamaya participa dos passatempos de Deus. Yogamaya fez com que os ladrões levassem ele para a casa do pai, Jagannatha Misra, né? Então, Yogamaya sempre atua aí, no caso do Brahmani também, que fez a preparação e Nimai foi lá e comeu, Yogamaya participou também, deixando sonolento todos. Então, Yogamaya sempre participa da ilusão, mas nos passatempos de Krishna, de Mahaprabhu, enfim, né? Então, Keshavabharati falou, ninguém pode com Deus, ninguém pode ir. Mas Keshavabharati não sabia que ele era Deus, né? Mas ele falou, quem pode ir com esse garoto? Ninguém vai poder. Ele vai lá pedir para a mãe vai deixar. Então ele mandou chamá-lo e falou, não, eu vou dar sannyasi para você. E aí as pessoas que estavam em volta, porque os devotos e os associados de Mahaprabhu, todo mundo ficou revoltado que ele ia receber sannyasi. E aí falaram para Keshavabharati, nós vamos destruir o seu ashram, nós vamos quebrar todo o seu ashram agora, se você der sannyasi para ele. E aí Nimai começou a cantar, fazer o kirtan, e todos cantando, mas estavam bravos, não queriam que Nimai recebesse sannyasi. Amanhã vamos contar toda a história do sannyasi, temos aula de Silacharya Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, falando sobre o sannyasi lila, né, o passatempo de Mahaprabhu receber sannyasi, e ele recebeu sannyasi porque ele era casado e era chefe de família, as pessoas não respeitavam ele da forma adequada, como ele é Deus, mas ninguém sabia, e não respeitavam ele, então ele recebeu sannyasi justamente para as pessoas respeitá-lo, e ele fez isso porque na Índia todo mundo respeitava o sannyasi, ainda hoje tem um respeito grande pelos sannyasis. Não são todos, mas é uma ordem renunciada do Ashara Dharma. E Mahaprabhu, justamente, ele viveu uma vida austera como sannyasi durante 24 anos. Ele teve aos olhos de nós que eu digo as pessoas que viveram com ele, contemporâneos, durante 48 anos. Então, 24 anos ele viveu em Navaduípe, e os outros 24 anos ele viveu 18 anos em Puri, e os 6 anos do sannyasi até ele viver em Puri, ele saiu pregando pelo sul da Índia, pela Índia toda. Então amanhã vamos contar um dia mais auspicioso ainda, amanhã é o dia de sannyasi do Mahaprabhu, e hoje então é um dia comemorativo também, porque ele saiu da casa dele e foi para Katwa, para encontrar o seu guru sannyasi. E só falando rapidamente sobre o que o Raskananda Prabhu leu, no início é falado do mapa astrológico de Mahaprabhu, também foi feito o mapa de Krishna. E o mapa, claro, o mapa é a posição dos planetas, estão na posição, naquele momento do local que a pessoa nasce, o próprio Deus ou nós mesmos, e toda a nossa vida no plano material aqui, dessa vida,
ele está descrito no mapa. Não há nada que o mapa, que vai acontecer, que não está descrito no mapa. Então, quando a gente nasce, e Mahaprabhu apareceu, está lá, o pacote está pronto, né? No momento da concepção, o pacote está pronto. Então, se algum astrólogo, védico ou não védico, falar algo que não aconteça, é porque a interpretação dele foi errada. Porque tudo que está no mapa é perfeito. O mapa é perfeito. A movimentação planetária faz com que a pessoa tenha um período bom, um período ruim, enfim, depende da movimentação planetária, tudo acontece. Então, Mahaprabhu também foi feito, o avô dele fez, e na hora o avô viu que ele não era qualquer um. Por isso deu o nome de Visvambara para ele. Visvambara quer dizer o protetor de todos nós, né? Então, ele é protetor de todos nós, um nome próprio para ele, porque estava no mapa isso. Então, acho que era isso que tinha só para comentar sobre a leitura, né? E quem somos nós para comentar um lila de Mahaprabhu? E agora começam os lilas, né? Teve o livro do aparecimento, agora a lila de infância, vai chegar também o lila dos passatempos aquáticos dele, brincando no Ganges, né? E assim vai até o final. Estamos no Adikanda, depois vai para o Madhyakanda e o Antyakanda, né? Então, Adikanda é o início da vida de Mahaprabhu. Nós lemos isso, Raskanda Prabhu leu a aula passada, descrevendo o que é cada parte da vida dele, né, os passatempos. Então, a semana que vem, sábado que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar essa leitura aqui. E é um livro bem longo, tem mais de 1000 páginas, não sei que página está, mas já terminamos o capítulo 5, né, do Adikanda. Estamos na página 84. 84, então temos pouco menos de 8% do livro, mas não há problema, não temos pressa. E como foi falado, Srila Vrindavananda Thakura, né, que é o autor desse livro, ele disse, qualquer um que escutar esse livro, qualquer um que escutar os passatempos de Mahaprabhu, é muito afortunado, vai ganhar muita fortuna espiritual. Então, todo sábado pretendemos ler esse livro. Eu creio que até o fim do ano estaremos com certeza concluído ele. E aí vamos escolher outro livro para ler, né? Porque durante a semana a gente lê as aulas dos gurus, a Srivacharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj, os livros também da missão. Mas no sábado vamos deixar o sábado para ler as escrituras, claro, que são permitidas para a gente, porque em Navadvipa, na época de Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, esse é um dos livros que era lido todos os dias. Então, por isso que nós estamos lendo ele. E o Sri Chaitanya Charitamrita também é um outro livro que era lido todo dia. E nós provavelmente vamos ler ele na próxima etapa. Então, vamos cantar agora o Nana Sankirtan Hari Harai. Não houve nenhum comentário, nenhuma pergunta de quem está participando conosco. Então, vamos continuar aqui o programa para encerrar com a canção Nama Sankirtan Hari Harai. Quem tem o livro grande de canções, está na página 60. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopala Govindara Krishna Gopala Govindara Krishna Giridhari Gopinath
Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão, nessa leitura auspiciosa dos passatempos de Deus, Suprema Personalidade de Deus, Srimad Mahaprabhu. Então temos conosco hoje aqui, participando, a Cris, mais uma vez a Cris participando conosco aqui, durante a semana ela participou também, e hoje está conosco, a Juna Krishna Prabhu também participando conosco, a Malini Devidasi, Doyamitai também, Prabhu também conosco aqui, o Rimon Ghosh Prabhu, a Carla Lavinas também aqui conosco, Edna dos Santos, o Ishan Krishna Prabhu também participando conosco aqui. O Ishan Krishna Prabhu, ele deve ter clicado na carinha aqui, no local errado, porque ele pôs uma cara de ira. É impossível alguém ficar irado com os passatempos de Mahaprabhu. Ele clicou errado. Outro dia já aconteceu isso também. Se ele estiver aqui, né, assistindo, ele pode confirmar. Enfim, né, deixa-me ver se tem mais alguém aqui participando conosco. Enquanto isso, vocês olham as deidades aqui do Templo de São Paulo, para terminar a transmissão como todos os dias.